O avanço da civilização deu uma chance a muitos que não teriam sobrevivido por muito tempo no passado. Mas algumas pessoas tomaram decisões tão terríveis que nem as conquistas do mundo moderno puderam mantê-las vivas. Vamos dar uma olhada em algumas maneiras realmente estúpidas de bater as botas e ganhar um prêmio Darwin por seleção natural. Ninguém gosta de ter que levar o lixo para coleta, mas geralmente não esperamos ser carregados ao lado do nosso lixo. Mas para Diego Mata, uma combinação de bebida pesada e mergulho no lixo levou exatamente a isso. Em uma noite fatídica em março de 2019, imagens de câmeras numa noite em Rosemont, distrito de entretenimento de Illinois, capturaram um homem de 31 anos bêbado, subindo em uma lixeira por volta das 4 horas. Uma hora depois, o caminhão de lixo chegou, despejando o conteúdo da lixeira, incluindo o homem, em suas poderosas garras mecânicas. O corpo foi posteriormente recuperado em uma instalação de saneamento. Que destino lixo. Nada legal. Parece senso comum que se você não sabe nadar, é provável que deva aprender antes de praticar esportes aquáticos oceânicos. Infelizmente, isso não veio à mente de Jerry DeVice, em julho de 2019, quando ele foi para o mar no jet ski que tinha comprado poucas horas antes. Apesar de sua vontade de curtir uma aventura na água, DeVice nunca aprendeu a nadar. Então, quando ele perdeu o controle e virou seu novo brinquedo, ele entrou em perigo. Em poucos instantes, o mar se agitou e ele se afogou. Quando você está na casa de Poseidon, tem que ser respeitoso, porque ele é filho de um titã impiedoso. Hidratação mortal. Tina Christopherson era uma mulher extremamente inteligente, com um QI relatado de 189. Infelizmente, o medo irracional afeta até mesmo as mentes mais inteligentes, e um medo específico de câncer de estômago foi responsável pela sua morte. Ela viu sua mãe sofrer uma morte agonizante pela doença, o que a levou a ficar obcecada em evitar esse destino para si mesma. Ela se convenceu de que poderia evitar o câncer de estômago jejuando intermitentemente por longos períodos, nos quais ela apenas consumia água. Durante esses jejuns, ela bebia 4 galões de água por dia. A tensão prolongada dessa prática levou seus rins à falência, fazendo com que a água migrasse para os pulmões. Apesar de estar em terra firme, a água nos pulmões de Tina a fez se afogar. No final, seu desespero neurótico para evitar a morte, de fato, a matou. Então lembre-se, mantenham-se hidratados, mas não muito, ok? Jantar empesteado. Felizmente, a maioria de nós nunca vai ter que sofrer a doença que dizimou cerca de metade da população europeia no século XIV. Estou falando, é claro, da peste negra, ou peste bubônica, que é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. A doença é transmitida por pulgas transportadoras por roedores, e embora possamos tratá-la com antibióticos agora, seus sintomas se espalham rapidamente e são muito dolorosos, mortais e altamente infecciosos. Ao longo dos anos, descobrimos que, entre outros métodos, para evitar ficar coberto de bubões e gangrena, o primeiro passo é evitar tocar em roedores selvagens. Mas um casal mongol não sabia disso em maio de 2019 e levou sua ignorância para o próximo nível, se alimentando do rim cru de um roedor conhecido como marmota. Acreditando que a carne era boa para a sua saúde, consumi-la na verdade deu a ambos a peste bubônica. Os dois não apenas morreram, mas causaram uma quarentena de 6 dias de moradores e turistas que entraram em contato com o casal. Pelo jeito, existem maneiras piores de fazer terceiros sofrerem com seus hábitos alimentares do que cozinhar peixe fedido no micro-ondas da cozinha do escritório. Eu prefiro ficar com peixe e queijos fedidos do que pegar doenças bacterianas mortais de roedores. Tragédia do lenço. Em uma noite fria de setembro de 1927, a famosa dançarina franco-americana Isadora Duncan estava se preparando para sair à noite no carro esportivo de um amigo. Na despedida, outra amiga implorou que ela colocasse um cachecol quentinho nos ombros, pois o carro conversível teria uma brisa forte durante a viagem. Isadora decidiu que os lenços estilosos seriam suficientes. Então, ela enrolou um longo e esvoaçante lenço de seda no pescoço e estava pronta para sair. O motorista começou a se afastar, enquanto Isadora dizia o que seria mesmo o seu último adeus. Mas para o horror de seus amigos presentes, o cachecol foi sacudido pelo vento e caiu sobre a roda do carro. Ele logo se enrolou nas rodas do veículo e estava puxando rapidamente Isadora para uma coleira cada vez mais curta. Ela foi puxada para fora do veículo, na estrada e sob o carro. A roda passou por cima de seu pescoço, quebrando ele na hora. Um final horrível e um exemplo atemporal dos perigos de colocar a moda em primeiro lugar. A cama em chamas. Carlos, o Mau, certamente fez jus ao seu nome durante o seu reinado como rei de Navarra entre 1349 e 87. Ele era um grande fã de crueldade, engano e assassinato, seja realizado por suas próprias mãos ou as de assassinos. Mas a sua vida de narcisismo, traições, violência e ódio cobrou o seu preço, e aos 54 anos, sua saúde se deteriorou a ponto de mal conseguir mover os membros. Com a morte se aproximando a cada dia, seus médicos dedicados, armados com o mais alto calibre de conhecimento médico na época, ou seja,
Quase nada. Tentaram um método experimental final para restaurar a sua saúde. Eles o envolveram em um pano de linho embebido em conhaque, esperando que o álcool forte restaurasse algum vigor. Infelizmente, a empregada encarregada de costurar o linho descobriu que ela havia usado mais linha do que o necessário para o processo. Em vez de cortar e dar um nó no final, ela decidiu queimar com uma vela. O álcool pegou fogo, e o rei também, queimando até a morte pouco depois. Fosse um criado idiota desajeitado ou um assassino treinado, Charles cometeu um erro fatal ao seguir práticas tão incomuns e perigosas que deixaram as coisas mais quentes do que deveriam. Os perigos do fast food. Todo mundo sabe que fast food demais faz mal. Mas em seus últimos momentos na Terra, Charles Wood Jr., de Velda City, Missouri, aprendeu os perigos reais da experiência drive-thru. Ele fez o seu pedido em um Jack in the Box local e parou na janela de coleta. Estendendo a mão pela janela do carro, ele percebeu que estava longe demais para pegar a comida do funcionário do restaurante e abriu a porta do carro, se esticando para pegar a refeição. Infelizmente, ao fazer isso, ele descansou o pé no acelerador do carro. O carro estava em marcha ré e foi arremessado para trás em uma árvore. Wood foi espremido entre os dois objetos e depois sucumbiu aos ferimentos. A lição aqui: nunca peça fast food, especialmente se você é do tipo que usa um acelerador como apoio para os pés. Jantar do cão. Você pensaria que um filósofo estimado e respeitado, que fez grande progresso em nossa compreensão do que significa existir, seria recebido com um fim estimado e respeitoso. Mas para o filósofo grego antigo Heráclito, isso estava longe de ser o caso. Embora ele tivesse passado a vida inteira pensando e refletindo, ele realmente deveria ter pensado mais sobre a sua cura autoprescrita quando desenvolveu a hidropsia. A hidropsia envolve o acúmulo de líquidos sob a pele e dentro das cavidades do corpo, e muitas vezes é um sintoma de doenças pulmonares, cardíacas ou hepáticas graves. Segundo fontes da época, Heráclito chegou à conclusão de que se enterrar em um galpão cheio de esterco de vaca iria ajudar a extrair parte do fluido pelo calor. Infelizmente, Heráclito não conseguiu se libertar depois de horas passadas no monte de esterco, e em seu estado preso não conseguiu se defender quando uma matilha de cães veio farejando, e eles o atacaram, apesar do odor notavelmente pungente. A armadura de travesseiro. Todos nós inventamos algumas desculpas bem ridículas para se livrar das coisas, mas um turco, em julho de 2019, foi muito além da desculpa comum de "desculpa, chefe, estou doente, eu com certeza não bebi, estou de ressaca". Depois de ser condenado a prestar serviço comunitário por ferir alguém em uma briga, Zafer Kuzu decidiu que simplesmente não estava com vontade de obedecer. Então, ele e seus amigos traçaram um plano brilhante. Ao amarrar 2 travesseiros nas costas para proteção e fazer seu amigo atirar nele com uma espingarda, Zafer esperava que ele tivesse ferido o suficiente para sair do serviço comunitário. Até que funcionou. Ele realmente nunca mais teve que prestar serviço comunitário, porque ele faleceu quase na hora. Além disso, seu amigo também foi ferido pela explosão e também foi acusado de assassinato de seu amigo. Sim, os humanos podem ser realmente bem burros. Segurando. Quando a natureza chama, você tem que ir. É um conhecimento sagrado, desde os primórdios da humanidade, não é mesmo? Mas em 1601, um astrônomo e alquimista dinamarquês chamado Tycho Brahe escolheu desobedecer essa grande pepita de sabedoria. Ele é lembrado principalmente por sua coleção abrangente de observações empíricas sobre as estrelas e o espaço. Mas talvez a coisa mais astronômica que ele já encontrou foi o tamanho de sua bexiga após a sua última refeição. Veja bem, Tycho era um defensor das regras de ser um nobre, ao extremo. Enquanto desfrutava de um banquete, o astrônomo se viu precisando ir ao banheiro, que era na época pouco mais do que um buraco no chão. No entanto, através da interpretação de Tycho da etiqueta dos nobres, ele se convenceu de que seria muito rude deixar o banquete para um ato tão vulgar de fazer xixi. Assim, ele permaneceu no local por várias horas e só se aliviou ao voltar para casa. Mas ele descobriu que só conseguia fazer xixi em jatos muito curtos e agonizantes, e em poucos dias ele estava morto. Segurar o xixi por tanto tempo fez com que sua bexiga estourasse, resultando em uma morte bem dolorosa. Quando a natureza chamar durante o jantar, acho bom você ir logo. A tocha. Em maio de 2019, um homem de 63 anos descobriu que seu porão estava infestado de insetos. Tentando pagar uma de exterminador, ele localizou a fonte da infestação e entrou no forro com uma tocha de propano na mão. Ateando chamas como um dragão com alergias, ele logo descobriu que não apenas os insetos estavam pegando fogo. Quando os materiais inflamáveis que revestiam o forro pegaram fogo, ele se viu incapaz de virar e escapar, e ele acabou sucumbindo às chamas. No processo, ele também causou $60 mil em danos à sua casa, mas o lado positivo é que os insetos foram exterminados. Insultando jacarés.
Embora seja verdade que algumas pessoas não podem deixar de ser estúpidas, algumas são estúpidas de propósito, com uma pitada de arrogância irritante. Depois que um jacaré foi visto em uma doca no Texas, a equipe colocou um sinal de alerta. Isso não foi o suficiente para assustar um morador local, em uma noite de julho de 2015. Nem mesmo os repetidos avisos de um funcionário que olhou horrorizado quando o homem respondeu que se danem os jacarés e pulou direto para a água. Quase que na hora ele gritou por socorro, mas era muito tarde. Em poucos minutos, o homem estava flutuando sem vida. Claramente, os jacarés se ofenderam com essa atitude. Como hipnotizar um elefante? Se você é um hipnotizador de animais em treinamento, teste suas habilidades em seu gato ou no cachorro de um vizinho primeiro, ou até mesmo em um animal de zoológico com segurança atrás de um vidro protetor. Só não tente hipnotizar um elefante selvagem. Parece inacreditável, mas em janeiro de 2019, um homem do Sri Lanka fez bem isso. Um homem estava viajando com sua família, quando avistou um enorme animal pastando em um campo. Ele se aproximou do animal, chamando sua atenção, e se aproximou cada vez mais, até que o elefante o atacou. Na esperança de hipnotizar o elefante de volta à placidez, o homem fez um gesto repentino com a mão e se manteve firme. Infelizmente, isso funcionou tanto quanto você esperaria. O elefante o atacou, enquanto sua família assistia horrorizada. O erro era claro. Ele esqueceu seu pingente hipnotizador. Eu tenho certeza que teria dado certo se ele tivesse começado a balançar um desses. Não é como se os animais gigantes, selvagens e com presas fossem perigosos, afinal de contas. E você, ficou tão impressionado quanto eu com a estupidez inacreditável que levou à morte prematura dessas pessoas? E você já ouviu falar de algum outro caso digno de Darwin Awards? Conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.